Convido você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 33. E a gente está falando sobre Jesus no nosso encontro da manhã. E eu quero lembrar que o próprio Cristo escolheu a cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos comprar, né? Então a cruz, ela tem um significado para o cristianismo muito importante. Mateus 27, a partir do versículo 33, diz assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, e cremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, e de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos improspérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Pai, nós vamos refletir um pouquinho sobre esta passagem e te pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, ministra de uma forma plena e abundante verdades que precisam estar, Senhor, mais do que nunca na vida da tua igreja, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente, a cruz dividiu a nossa história em 2 partes. O calendário do mundo ocidental mudou por causa do evento da cruz. A cruz, ela é uma unanimidade, ela tem uma mensagem para nós. Para o povo judeu, ainda é uma mensagem de maldição, de escândalo. Para os gregos, Paulo diz que a cruz era a loucura em que muitos deveriam crer, e apresenta a verdade na cruz. Nós sabemos, e toda a humanidade reconhece, o sacrifício de Jesus na cruz. A Páscoa está chegando aí o próximo mês, e lá você vai ver, né, quase sempre tem uma emissora que sempre mostra aquele filme, né, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então o mundo, né, independente das religiões que as pessoas têm,
Todos eles têm um consenso que Jesus foi o maior ser humano, que Jesus foi uma pessoa, né, com uma natureza divina e humana, que pisou nessa terra e abençoou a muitos. Mas nem todos acreditaram que Jesus era Deus, mas muitos acharam que ele era, por exemplo, um profeta. Muitos achavam que ele era um homem, né, que tinha um poder, mas nunca entenderam, como judeus, por exemplo, que ele é a própria natureza de Deus encarnada. A história nos fala de Jesus. A cruz, então, é um fato histórico, e nós não podemos negar, né, a morte de Cristo através da cruz. Jesus, esteve aqui, viveu, amou, curou, morreu, e em uma cruz, né, ele deu a sua vida por cada um de nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ele não apenas morreu, mas também, após a sua crucificação, a Bíblia declara que ele ressuscitou. Graças a Deus. Capítulo 28, você que está com a sua Bíblia aberta aí, a partir do versículo 1, diz, né, que depois dele ter sido sepultado 3 dias, né, no final do sábado, 28:1, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A cruz, não apenas então ela dividiu a história, mas ela também mostrou que através da morte, né, do Senhor Jesus, ele estava ali espiritualmente comprando-nos com o seu precioso sangue, com a sua vida, com o seu ser, dando a gente uma nova perspectiva de vida. Na cruz os pregos não puderam segurar o nosso Senhor, né? Na cruz nós encontramos o Filho de Deus morrendo por nós e se ofertando por nós. Na cruz nós vemos ele sendo a nossa oferta, sendo o nosso sacrifício, o nosso holocausto. E na cruz nós vemos o seu amor. Foi lá na cruz, que Jesus derramou e mostrou o maior amor que ele tem por você. Muitas situações tentaram impedir que Jesus fosse para a cruz, mas ele, com toda a alegria, com todo o seu ser, no espírito, é óbvio, porque no corpo e na alma ele estava angustiado, mas no seu espírito ele sabia que a cruz seria um projeto de libertação total para toda a humanidade. Podemos desse modo então dizer, gente, que na cruz Jesus abraçou cada um de nós de uma forma amorosa e nos envolveu com a sua proteção, com o seu amor,
com a sua graça, nos dizendo, né, e nos dando, através desse abraço gostoso de Jesus, a nossa vida eterna. Você pode dizer aleluias por isso. Ele derrubou na cruz todo o pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. A doença foi aniquilada na cruz. Isaías, no capítulo 53, diz que não víamos nele formosura, não víamos nele nenhuma coisa bela, como as fotos que a gente vê, né, nas nossas redes sociais de Jesus, mas a gente sabe que foi na cruz que os nossos pecados foram cravados, que foi na cruz que ele nos libertou de toda a condenação. A cruz, então, diz o apóstolo Paulo, né, foi um lugar de libertação para a igreja. Um escritor de uma canção, ele declara: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Só Cristo poderia fazer, né, esse ato. Por quê? Porque Ele, o próprio Deus amoroso, cheio de graça, tinha nele toda a unção e todo o poder para, através da sua manifestação de amor, comprar cada um de nós com o seu sangue, com a sua vida. A cruz então te abraçou, o pecado não pode mais te dominar. E Paulo orienta a gente e nos ensina, né, e nos diz que a cruz, né, foi esse lugar de salvação. Portanto, que você e eu possamos entender e saber que o sacrifício redentor de Jesus tem poder sobre a tua vida. A cruz foi um altar que Jesus se ofertou para você, por você. Na cruz Jesus foi ali a oferta por cada um de nós. Na cruz a gente encontra a mensagem do verdadeiro evangelho, de alguém que se negou a si mesmo, das suas vontades, de tudo, mas por amor a você, ele foi até o fim. E Ele conta com você e espera que você e eu também possamos ir até o fim, seguindo a Ele, crendo no sacrifício dEle, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos direitos, das nossas individualidades, entendendo que vale a pena a gente servir e adorar a esse Senhor. Foi na cruz então que a morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, as mulheres foram até ele e não o encontraram. Por quê? Porque ele já estava glorificado com o corpo de glória. 3 dias ele estava diante da terra, 3 dias ele foi aos espíritos e pregou a palavra. Em 3 dias ele foi ao inferno e tomou a chave da morte do inferno. E ao terceiro dia, como ele havia prometido, ele ressuscita e declara para nós que através da sua ressurreição nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Você pode dar graças a Deus por isso. Vale a pena então você estar em Cristo. Vale a pena você olhar para a cruz e ver o sacrifício de alguém por você. Vale a pena você saber que Cristo vive agora em você. E eu quero finalizar a nossa reflexão dessa manhã dizendo algumas coisas importantes para você. Romanos capítulo 6, de 1 a 6. Pegue a sua Bíblia aí e veja, né, o que é importante o apóstolo deixar para a gente. E ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós agora em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. A cruz amorteceu e removeu toda a obra do pecado sobre a nossa vida. Você pode dizer graças a Deus, graças a Deus. Através da obra da cruz, Cristo agora vive em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Afolheie a sua Bíblia e vá até Gálatas capítulo 2, versículo 20. Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois nós chegamos lá a Gálatas, pertinho da palavra de Deus. Você achou Gálatas? Capítulo 2, versículo 20. Veja o que a cruz fez por você. Olha o que diz: logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga aleluia. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só quem morreu, gente, pode ressuscitar. E quem ressuscitou com Cristo vai viver para sempre com Cristo. Você morreu com Cristo? Oh, então entenda que você e eu ressuscitaremos e viveremos em novidade de vida enquanto estivermos nessa terra com Cristo. Oh, o Deus que nos transformou continua nos transformando hoje. Então tome a sua cruz. Viva cada dia mais olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Eu sei que falar da cruz, falar da ressurreição parece loucura, e eu quero dizer para você que em 1 Coríntios capítulo 18, versículo 21, já chamavam o apóstolo Paulo e a igreja neotestamentária de louca. Então vai comigo a 1 Coríntios, volte um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 1. Você encontrou? Diga aleluia. Você está procurando? Diga, tem misericórdia de mim, pastor. Eu tenho misericórdia de você. Vou te dar mais um minuto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está dizendo para a gente que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Nos chamam às vezes de loucos, de pessoas que têm uma perspectiva surreal, mas querido, entenda uma coisa: o evangelho parece loucura para aqueles que se perdem, mas para você que recebeu, e eu também, a Jesus Cristo, a revelação, Ele é o poder de Deus que nos liberta. Você pode dizer graças a Deus por isso. E entenda que através dessa cruz, você e eu fomos transformados, fomos comprados, temos agora um novo objetivo de vida, fomos salvos pela graça, salvos pelo poder da cruz. Entenda
que a cruz não é um mero objeto que a gente muitas das vezes carrega num crucifixo, num pescoço, num colar. Não, ela é muito mais do que um crucifixo. Ela fala de um sacrifício redentor por cada um de nós. Portanto, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, entenda e viva olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Porque esse mesmo Cristo que morreu, ele ressuscitou. E através da cruz e do seu sacrifício na cruz, ele deu a você a vida e a redenção para todos sempre. Permaneça olhando para ele, olhando, como diz o escritor aos Hebreus, a ele, para ele, por ele, como o autor e o consumador da sua fé. Curve a sua cabeça. Diga: ele morreu por mim. Diga: aquela cruz era minha. Mas diga também: eu não poderia comprar a minha vida eterna naquela cruz. Eu não poderia comprar a minha vida eterna naquela cruz. Só um ser puro, só um ser imaculado poderia tomar o meu lugar. E você fez isso por mim, Jesus. Você pode dizer para ele: eu te agradeço, Senhor, porque agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, um novo ser em Cristo Jesus. A cruz não é sinônimo de morte apenas, mas ela é uma revelação de eternidade para nós. E se porventura você está nesse lugar e tinha uma visão de um Cristo morto, saiba que o mesmo Cristo que foi para a cruz, ele não ficou na cruz. Ele foi sepultado, mas também a sepultura não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, o apóstolo João também declara em uma das suas epístolas que a semelhança de Cristo Jesus, você e eu também ressuscitaremos com o mesmo corpo semelhante ao dele. E nós temos a certeza, Senhor, nós temos a certeza que como filhos que somos agora eleitos e comprados na cruz do Calvário por Ti, nós estaremos muito, muito breve contigo. Se você entrou nessa casa e estava pensando em desistir, ou você que nos assiste estava pensando em parar a sua caminhada, olha, faça isso não. Coloque em Jesus
a sua confiança. Coloque em Jesus a sua esperança. Por mais que a sua mente diga e tente invalidar as obras da carne, tentem afastar você das promessas, entenda que Ele morreu por você. Foi por você que Ele morreu. Foi por você que Ele deu a vida. E o desejo dele é que você permaneça até o fim. A obra consumada foi feita plena e abundante por cada um de nós. Agora o que Ele espera é que você e eu prossigamos. Prossigamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando alguém tentar te paralisar, olhe para a cruz. Veja os cravos, veja o sangue que foi derramado, veja o sacrifício que foi feito por você. Quando alguém tentar dizer para você que você não merece, você vai dizer: olha, a cruz é sinônimo do amor dele por mim, então eu sou abençoado, eu sou protegido, eu tenho uma aliança com o meu Cristo. Em o nome de Jesus.